respeito dos carimbos ideológicos que geralmente se colocam nos escritores e que no Brasil hoje se tornaram praticamente obrigatórios, sempre que, quando o sujeito é comunista ou esquerdista, ele vem sem rótulo ideológico, mas se ele não é, ele vem necessariamente com o rótulo ideológico, em geral de extrema direita, porque toda direita, nós sabemos, hoje em dia é extrema, não é isso? E eu considero que o dia que o Arruinaldo Azevedo me rotulou como reacionário inteligente, eu considerei isso a pior ofensa que eu recebi na minha vida. Porque o que isso quer dizer? Quando aplicado a mim ou aplicado a qualquer outra pessoa, ele poderia aplicar isso, digamos, ao Gilberto Freire, ou ao Nelson Rodrigues, ou ao Manuel Bandeira, qualquer outro. Se você é descrito pela sua ideologia, ideologia, por definição, é um pensamento uniforme, que é comum a toda uma massa de pessoas, que são os partidários da mesma ideologia. Você tem, por exemplo, seguidores da ideologia liberal, da ideologia comunista, da ideologia social-democrata, etc, etc. Então, a ideologia é o que existe de comum entre as pessoas que a seguem. Portanto, se você é um reacionário inteligente, um direitista inteligente, um comunista inteligente, quer dizer que você pensa exatamente a mesma coisa que os outros, só que você gasta nisso mais QI do que os outros. Para pensar igualzinho aos outros, você precisa de mais QI. Ou seja, isso é evidentemente um insulto. Não é isso? Ora, nenhum escritor tem interesse, ou se torna interessante, pela ideologia que ele personifica, mas justamente ao contrário, pelo que ele tem de diferente em relação aos outros seguidores da mesma ideologia. Ninguém vai ler, por exemplo, Máximo Gorki para saber que ele é comunista, porque todo mundo sabe. Não é isso? Ou você não vai ler, por exemplo, Louis Ferdinand Céline para saber o que o homem da extrema-direita pensava, porque milhares de pessoas estavam na extrema-direita, e acontece que ele é o Louis Ferdinand Céline, ele escreve o que ele escreve tem um interesse que vai infinitamente além da sua ideologia, e esse é o único motivo que ele tem para escrever, ou você tem para lê-lo. É isso? Ora, mas acontece que esses rótulos ideológicos, eles se tornaram, especialmente no Brasil, e aqui nos Estados Unidos também, na mídia em geral, embora não na sociedade inteira, se tornaram critérios historiográficos. Quer dizer, a história ali é contada como um conflito de ideologias. E especialmente o que é tomado como modelo desse esquema historiográfico é a história da França. A história da França tem servido de modelo, vamos dizer, para o mundo inteiro, desde a Revolução Francesa. Então, tem-se a impressão, vamos dizer, o próprio Karl Marx, ele toma a história da França como modelo para a história do mundo inteiro. E não sei se foi por Karl Marx ter iniciado essa moda, ou por outro motivo qualquer, tá certo? Talvez por ter mais historiadores brilhantes do que qualquer outro país, a história da França se tornou o modelo, o esqueminha pelo qual é descrita a história do mundo inteiro. Acontece que a história da França, que é assim passada para o mundo, é 100% falsa. É falsa nos seus mais mínimos detalhes. E os esquemas interpretativos que isso gera são aplicados, então, à explicação do que está acontecendo em outros países. Particularmente, você já deve ter ouvido alguns milhares de vezes a frase assim: a Guerra Civil Espanhola foi o ensaio geral da Segunda Guerra Mundial. Isso talvez seja a frase mais repetida da mídia universal quando trata do passado. Ora, a Guerra Civil Espanhola não foi absolutamente nada disso, mas nada, não tem, esse paralelo é inteiramente absurdo, não faz o menor sentido. Eles usam esta frase porque é o seguinte: ali as tropas republicanas pró-comunistas receberam ajuda, dinheiro e armamentos da União Soviética, ao passo que as tropas franquistas receberam ajuda e armamento da Itália e da Alemanha nazista, tá certo? Então dá a impressão de que ali estavam se enfrentando o exército alemão e o exército soviético dentro do território espanhol, como depois viriam fazê-lo numa escala muito maior. Acontece que durante o período da Guerra Civil Espanhola,
a Alemanha e a União Soviética eram aliadas. Não havia guerra nenhuma, tá certo? E, ao contrário, as duas haviam se juntado para invadir a Polônia. Os russos invadiram por um lado, os alemães invadiram por outro. Quer dizer, um país pequenininho que não tinha a menor condição de resistir a duas potências riquíssimas, armadas até os dentes. Então, era isso que estava realmente acontecendo. E a guerra que depois se desencadeou entre a União Soviética e a Alemanha nazista teve a ver com outras causas que, na época, vamos dizer, ninguém poderia adivinhar e que, sobretudo, não tinham absolutamente nada a ver com ideologia. Isso aqui é muito importante. Então, esta versão da história, vamos dizer, que é da história como confronto de ideologias, que por si mesmos, pelo simples fato de você tentar descrever a história como um combate entre ideologias, você já falsificou tudo. Por quê? A ideologia de um sujeito nem sempre corresponde à sua política, nem sempre corresponde à política dos seus aliados, e nem sempre corresponde à situação efetiva. Ideologia é um discurso justificativo, é o pretexto que o sujeito alega para fazer isto ou aquilo. Não é nada mais do que isso. Mas essa história de dizer que o sujeito segue uma ideologia, então, a ideologia não foi feita para ser seguida, foi feita apenas para ser dita, foi feita apenas para servir de pretexto, para justificar ou para atrair adeptos, tá certo? Qualquer governante que seguisse a sua ideologia seria um idiota completo. Nenhum jamais seguiu, esta é que é a verdade. Lenin não seguiu, Stalin não seguiu, Franklin Roosevelt não seguiu, Charles de Gaulle não seguiu. Nenhum governante sério jamais segue a sua ideologia, meu Deus do céu, né? Veja, quando você tem um plano de ação, você tem os objetivos que você quer realmente atingir e que, evidentemente, ficam muito aquém dos objetivos últimos propostos pela sua ideologia. Se você quer estabelecer, por exemplo, sei lá, você é o Adolf Hitler, você quer estabelecer o Império Mundial da raça ariana. Eu digo muito bem, mas antes de você fazer isso, você tem, por exemplo, que consertar a economia alemã, que está com uma inflação de 10.000%. E daí você tem que restaurar a indústria alemã, você tem que fazer mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Ou seja, o Império Mundial da raça ariana fica para as calendas gregas. E o sujeito vai agir em função de milhares de outros objetivos intermediários que só hipoteticamente levam àquela finalidade. Do mesmo modo, se você é Lenin ou Stalin, eu quero chegar à sociedade sem classe. Bom, mas para eu chegar à sociedade sem classe, primeiro eu preciso acabar a guerra que está tendo com a Alemanha, e depois eu preciso fazer mais isso, eu preciso fazer mais aquilo outro, mais aquilo outro, e quando vai chegar à sociedade sem classe? Ninguém sabe, tá certo? Se você é, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, você é um neocon, você estudou lá o Léo Strauss, e eu quero espalhar a democracia americana no mundo. Eu digo, bom, mas antes você tem que... Peraí, nós temos que ver o que nós vamos fazer com o Iraque, o que vai fazer aí com o Bin Laden, o que vai fazer com esse, o que vai fazer com o partido democrata que está aí atrapalhando. Ou seja, você tem 1000 objetivos intermediários e é nestes que se foca a política de qualquer governante e não nos objetivos últimos de uma ideologia. Isso é uma coisa inteiramente absurda. Ora, a relação entre os objetivos intermediários e a finalidade última proposta pela ideologia, ela é, por definição, problemática e ambígua. O que leva a um resultado pode levar a outro resultado também. Tá certo? Por exemplo, se você quer... Bom, eu quero o Império Mundial da raça ariana. Eu digo, muito bem. Então, se é isso que você quer, isso significa que o critério racial deve prevalecer na hierarquia social sobre todos os outros caracteres. Ora, qual é a diferença entre um alemão, vamos dizer, de família nobre e o Zé Mané da esquina? Racialmente não tem diferença nenhuma. Tá certo? Então, na medida em que você introduz o critério racial, você está introduzindo um critério igualitário também. Isso quer dizer que a sua maldita sociedade ariana pode se parecer muito, pelo menos em ideia, com a sociedade sem classes. Não é isso? Aqui você tem, por exemplo, você tem um potentado da indústria, do banco, etc, etc, mas você descobre que ele é bisneto de um judeu.
tá certo? Esse aí vai poder menos do que o lixeiro, que tem raça pura. Isto enquanto convém, mas se convier você pode fazer o contrário, como na história do Fritz Lang, que o Goebbels, que era ministro da propaganda, chama o Fritz Lang para ser o cineasta oficial do regime. Ele disse: eu não posso porque minha avó é judia. E o Goebbels responde: quem decide quem é judeu, quem não é, sou eu. Tá certo? Então, o próprio Hitler, nos famosas table talks, conversações da mesa do almoço com o Hermann Rauschning, ele diz: eu não acredito nada na história de raça, eu uso isso aí porque preciso. Mas em outros momentos, isso quer dizer que ele sempre não acreditasse, que sempre isso fosse apenas um pretexto? Não, às vezes acreditava também. Não é isso? Então, uma ideologia não é uma fórmula matemática ao qual você tem que se ater o tempo todo. Quando Karl Marx, ouvindo seus supostos discípulos dar uma aula sobre qualquer coisa e disse: eu não sou marxista, ele está dizendo exatamente isso. Quer dizer, o marxismo não é uma máquina que você bota para funcionar, que vai funcionar coerentemente até o fim. Ela tem vários desenvolvimentos possíveis, tá certo? Se você estudar a história do marxismo, quer dizer, desde a doutrina ortodoxa da luta de classes, isso que foi adotada depois oficialmente pela União Soviética com o nome de marxismo-leninismo, pela qual a infraestrutura econômica da sociedade determina a superestrutura cultural e ideológica. Desde esse ponto até quando chega o Ernesto Laclau, que diz que a propaganda do partido cria a classe que ela diz que vai representar, tudo isso tendo no meio o Antônio Gramsci, que dilui praticamente o negócio da luta de classes, na ideia da intelectualidade como força agente. Você diz: o marxismo se converteu praticamente no seu contrário sobre esse aspecto. E tudo isso aí é ideologia marxista. Portanto, a rotulação ideológica nunca explica nada. Aliás, ao contrário, ela parece simplificar. Porque você vê aqui, né, parece uma coisa simples, um confronto entre o bem e o mal. Tem gente que diz que ser de esquerda é ser a favor do bem, e ser de direita é ser a favor do mal. E tem gente que pensa o contrário. Mas acontece que esta aparente simplificação ela é feita para confundir tudo e para que você nunca mais entenda coisa nenhuma. Basta você continuar raciocinando a partir desse pressuposto, você vai chegar, vamos dizer, em contradições, em paradoxos absolutamente aterrorizantes. Então, nada substitui você fazer exatamente o trajeto contrário, quer dizer, você partir dos fatos para depois você chegar, vamos dizer, às categorias, às catalogações, se for possível. Essas catalogações, então, terão que refletir diferenças reais, tá certo? Não só tem as diferenças entre as concepções ideais, tem as diferenças entre as estratégias, tem as diferenças entre as táticas, tem as diferenças entre a psicologia respectiva de uns e de outros, tá certo? Que não é determinada absolutamente pela sua ideologia. Então você terá que criar conceitos descritivos cientificamente válidos para você descrever o que está acontecendo, né? Na falta de poder fazer isso, porque umas pessoas não podem e outras não querem, então substitui-se pela história da carochinha da luta de ideologias, né? Vocês sabem perfeitamente que eu sempre fui contra esse negócio de dizer que direita e esquerda não existem ou que foram superados. Isso é uma estupidez. Elas existem, evidentemente, tá certo? Porém, quem disse que a diferença delas é ideológica, né? Existem muitas outras diferenças, né, que se sobrepõem às diferenças ideológicas, tanto que um pode usar o argumento ideológico do outro e o outro pode usar o argumento ideológico do um. Isso acontece o tempo todo, né? Então, a direita e a esquerda existem objetivamente. Por quê? Porque existem pessoas que se declaram de esquerda e de direita, que se identificam com isso. Então, na medida em que o sujeito diz que ele é de esquerda e ele se identifica com um grupo de esquerda, você negar a existência disso é você negar o óbvio, tá certo? Agora, pouco interessa o conteúdo que o indivíduo atribui a isto, não é isso? Então, por exemplo, hoje acredita-se que, digamos,
querer acesso dos transexuais aos banheiros femininos é de esquerda. Fosse dizer isso para Lenin ou Stalin, né, ele diria: isso aí é decadência burguesa, isso aí é um desvio pequeno burguês, isso aí são os ingleses, os americanos que estão injetando na sua cabeça para quebrar, dissolver a unidade do movimento comunista. É isso que eles diriam. Então você vê que esses conteúdos eles vão mudando e às vezes se convertem nos seus contrários. Portanto, não há outro meio de descrever o que se passa senão aqueles que eu apontei na minha apostila Problemas de Método nas Ciências Sociais. Aqui é o único jeito de fazer as coisas, né? E quando as pessoas veem que eu tenho acertado previsões há 20 anos, é porque eu estou usando aqueles critérios, não é porque eu fiz estudos astrológicos. Eu nunca fiz um estudo astrológico de uma situação internacional, nunca na minha vida, tá certo? A última vez que eu ouvi falar disso foi, acho que nos anos 70 ainda, quando o falecido Antônio Facciolo Neto, que era presidente da Associação Brasileira de Astrologia, meu íntimo inimigo, fez um estudo que eu até achei bom, onde ele estudava a evolução do capitalismo americano e do comunismo soviético à luz dos trânsitos de Saturno-Urano para o capitalismo e Saturno-Netuno para o comunismo. Eu achei que fazia, acompanhando fato por fato, parecia que fazia sentido, mas aquilo é verdadeiro ou não? Eu falei: não sei, levaria 20 anos para averiguar isso. Mas isso foi a última vez que eu ouvi falar de astrologia como instrumento para o estudo da política internacional. É claro que às vezes, por curiosidade, né, eu faço o horóscopo de um personagem qualquer, né, só para ver se aquelas coisas que eu disse no curso de astrocaracterologia fazem sentido. Então, eu também não tenho certeza de nada na astrocaracterologia. Então, os métodos que eu estou usando são aqueles que eu descrevi naquela apostila. Não existem outros. Tá certo? Então, um dos preceitos que eu usei é aquele do Georg Jelinek. Em primeiro lugar, distinguir o que aconteceu porque alguém quis que acontecesse daquilo que aconteceu porque aconteceu. Por exemplo, né, o estado da Califórnia estava muito revoltado contra o Donald Trump e estava até ameaçando de se separar da União. Na que ele estava ameaçando, aconteceu aquela inundação, arrebentou um dique e o estado entrou, né, em estado de calamidade. E daí teve que ir lá pedir dinheiro para o governo central. Então, momentaneamente, a história da secessão acabou. Tá certo? Você não vai querer se separar do governo central ao mesmo tempo que você está precisando da ajuda dele. Isso aí não foi planejado, isso aí aconteceu. Se alguém planejou, foi Deus. Não é isso? Então, existem muitos processos que resultam ou de catástrofes naturais, às vezes não é uma catástrofe, às vezes, sei lá, uma colheita excepcionalmente rica, uma coisa assim, pode mudar o destino de um país, tá certo? Então, um terremoto, um furacão, um tsunami, né? Tudo isso pode acontecer sem que ninguém tenha planejado, tá certo? E também pode acontecer, vamos dizer, a confluência fortuita de causas diversas. Um sujeito está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo sem que ele saiba, o terceiro está fazendo uma terceira coisa sem que nenhum dos dois sabe. Daí dá um resultado que ninguém planejou. Nesse sentido, é o que dizia Max Weber, que a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. Nem sempre são impremeditados, às vezes são perfeitamente premeditados. Eu cito como exemplo de premeditação bem-sucedida a Segunda Guerra Mundial inteira. Se você ler o livro do Hans Joachim, né, e outro do general soviético russo, que esqueci o nome, que é The Mein Kampf, né, você vê que a Segunda Guerra inteirinha foi planejada por Stalin. Ele só errou num ponto, mas corrigiu imediatamente. Ele não esperava a invasão alemã na União Soviética, né? Mas quando ela aconteceu, ele corrigiu imediatamente o plano e chegou ao resultado que ele queria. O que ele queria? Usar os nazistas, tá certo, como ponta de lança. Os nazistas destroem tudo, eles são os anarquistas, não são capazes de organizar a sociedade, porque eles não têm uma teoria científica da sociedade como nós temos.
portanto deixa eles fazer a bagunça deles, então eles ganham, nós levamos. Mas que foi exatamente o que aconteceu. Quando terminou a guerra, a União Soviética, que era, vamos dizer, um país que estava isolado e na miséria, se tornou a segunda potência mundial, tendo dominado metade da Europa. Não é isso? Esse é o resultado que ele queria, e ele conseguiu exatamente pelos meios que ele disse que ia mobilizar. Então este é um caso, vamos dizer, de planejamento de longuíssimo prazo, muitíssimo bem feito, e que deu resultado. Então aí você não pode aplicar o critério do Max Weber. Mas de qualquer modo, a distinção do Georg Jelinek, né, o premeditado e o impremeditado, é fundamental. Então eu considero que essa é a regra número 1 de tudo. Em segundo lugar, quando você desce ao plano das ações premeditadas, você precisa ter em vista qual é um conceito básico, que é o do horizonte de consciência. Até onde o agente político enxerga e aonde ele não enxerga mais. Então você descreve o horizonte de consciência pelos seus pontos cegos. Aquilo que evidentemente o sujeito não está sabendo, o que evidentemente ele não está entendendo. E onde ele não está enxergando, ele não age. Então ali você tem a distinção entre a ação e a paixão. Quer dizer, ele está agindo aqui, e ali ele está sofrendo uma ação que ele não enxerga, que ele não compreende, e que ele não pode, a qual ele não pode reagir. Tá certo? E quando você começa a aplicar esse conceito do horizonte de consciência, dentro de uma situação que pode ser definida ao mesmo tempo por fatores premeditados e impremeditados, você vê que a diferença de capacidade de previsão e, por exemplo, a diferença de horizonte de consciência entre os seres humanos chega a ser monstruosa. Então, se você estuda, por exemplo, a vida de Napoleão, todo mundo sabe que as batalhas da França na época só eram vencidas quando Napoleão estava lá pessoalmente. Não adiantava ele pegar os melhores generais. Então, por que isso acontecia? Porque a estratégia era boa nos dois casos, mas a tática não. E Napoleão era um sujeito capaz de controlar o seu exército nos mais mínimos detalhes, e ele mudava esses detalhes na hora, tá certo? Então, contando evidentemente com a obediência servil e automática dos seus generais. Primeira vez que um general desobedeceu, deu tudo errado, porque perdeu tudo na batalha de Waterloo, né? Aliás, o general não desobedeceu por rebeldia, mas desobedeceu porque não entendeu. Ou seja, ele não chegou a captar, vamos dizer, a inteligência do que Napoleão havia ordenado para ele fazer. Tá certo? Então, essa questão do horizonte de consciência é básico em todos estes casos. E daí é que se torna interessante o estudo, vamos dizer, das previsões certas e erradas. Se você perguntar assim, quantas pessoas previram a queda da União Soviética em 1990? Quase ninguém. 5 anos antes disso, 1985, tinha saído o livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, onde ele estudava a história das grandes potências à luz da comparação entre o seu desenvolvimento econômico e o seu orçamento militar. Ele dizia assim, quando o orçamento militar começa a crescer além de um certo ponto, aquilo vai cair. E a conclusão dele é a seguinte: na próxima década os Estados Unidos vão cair e a União Soviética vai subir como potência dominante. A União Soviética acabou. E o sujeito está aí até hoje, ele não disse desculpe, né? Desculpa a vergonha que eu passei, está dando palpite até hoje. Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências. Eu acho que foi o maior sucesso editorial da década de 80, né? Mas você sempre encontra um sujeito aqui, outro ali, tá certo? E você encontra no meio dessas previsões inteiramente absurdas, 100% errada, aquela famosa do René Guénon de que a China jamais seria comunista. Ele escreveu isso, ele usa a palavra bolchevique, a China jamais será bolchevique, né? Então, e os caras ainda o chamam de bússola infalível. Bom, todo esse pessoal dos estudos tradicionais adora falar de coisas metafísicas, tá certo? Quando você vem para este mundo aqui, você vê que eles são cegos, eles não entendem nada do que está acontecendo. Então,
Para mim a sua metafísica pode ser linda, né? Mas é o tal negócio. Desde que nós fomos educados no cristianismo, e o centro do cristianismo não é um Deus inalcançável, mas é uma encarnação, você entende que esse negócio metafísico só tem validade quando ele se comprova neste mundo aqui, né? Ou como dizia Paulo Eduardo, poeta comunista, há outros mundos, mas estão neste. Ou seja, não há universos paralelos, só há um universo, por isso que chama universo e não pluriverso, tá certo? E nesse universo nós não estamos em toda parte, nós estamos exatamente aqui, tá certo? E Deus manda as suas mensagens para quem? Para os tatus bolas, para os marcianos, para os habitantes da Estrela Vega? Não, manda para nós, meu Deus do céu, tá certo? Então, olha o que diz o salmista, né? Quem é o homem para que você se interesse por ele? E no entanto você o fez pouco menor que os anjos, tá? Então, quer dizer, bom, nós temos alguma importância nessa parada. Pelo menos Deus nos dá importância. Eu não sei porquê, mas Ele dá, né? Então, quer dizer, você tem essa centralidade do homem, tá certo? Ela é o critério da verdade. E quando as pessoas dizem, né, que Protágoras, com a frase dele, o homem, à medida de todas as coisas, inaugurou o relativismo. Bom, eu não estava lá, eu não conversei com Protágoras, mas talvez ele tenha querido dizer uma coisa muito mais importante, né? O homem é de fato a medida de todas as coisas. Por quê? Eu me lembro quando eu era criança, eu li no catecismo da Igreja Católica a seguinte coisa: para quem Deus fez o mundo? Para o homem, para o ser humano. Então, se ele fez tudo isso para nós e não para os tatus bolas, então é claro que nós somos a medida de todas as coisas. Deus é quem mede e determina o tamanho, mas ele mediu tudo na nossa proporção. Eis porque, de todo o universo conhecido, o único lugar onde a nossa espécie poderia ter sobrevivido e prosperado é este lugarzinho aqui, né? Não tem nenhum outro planeta onde pudesse sobreviver. Agora diz que descobriram uma galáxia lá no raio que eu parto que talvez tenha água, talvez a água esteja em estado líquido, e talvez tenha nascido uma plantinha. Tudo isso talvez. O fato é o seguinte: até hoje se sabe que só neste planeta aqui nós podemos sobreviver. E nesse sentido, você dizer que o homem é a medida de todas as coisas não é um relativismo, não é um subjetivismo, né? É simplesmente você pegar a medida certa do universo. Então a frase passa a ter uma validade objetiva que vai muito além dessa interpretação pejorativa. Talvez Protágoras fosse um sábio muito maior do que nós imaginamos. Você não pode esquecer que todos esses pré-socráticos, tudo que eles escreveram sumiu. Sobrou duas ou três frases, né, que Aristóteles interpretou lá de um jeito, mas não quer dizer que a interpretação que Aristóteles deu fosse necessariamente a correta. Não é porque Aristóteles fosse um grande filósofo que ele entendia necessariamente tudo que os seus antecessores tinham dito. Ele pode ter errado aquilo ali, tá certo? Então, eu gosto muito dessa frase do Protágoras, né? Eu não sei qual é o sentido que ele lhe deu, mas eu sei a que eu estou dando. E eu estou dando aquela que é mais lisonjeira para ele. Portanto, ele não tem nada que reclamar, né? Então, como diria o Pirandello, se não é vero, é bem trovado, né? Muito bem. Então, essa questão do horizonte de consciência é central em absolutamente todo estudo do ser humano, individual ou coletivamente. E nesse sentido, o estudo das previsões erradas é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Maravilhosa para quem está estudando, não para quem viveu a situação e para quem deu com os burros na água graças à previsão errada. É isso. Um minutinho. Quer dizer, a visão geral que está consagrada da história da França no século XX é de que na França havia basicamente duas correntes. A corrente que era pró-nazista e a resistência. A resistência basicamente encabeçada pelos comunistas. Quer dizer, os comunistas teriam sido os grandes defensores da independência francesa numa época em que
milhares de traidores estavam aplaudindo o governo do general Pétain, instalado na cidade de Vichy. Então, eu me lembro que até um dia eu estava na nossa embaixada lá em Bucareste, e o embaixador Jerônimo Moscar passou para mim um filme, um documentário sobre Vichy, e ele estava espantado de ver o imenso sucesso popular que o Marechal Pétain tinha como governante. Você vê massas inteiras de gente aplaudindo o homem freneticamente. Então o que você tem a impressão? Metade da França, ou mais de metade, era tudo traidor, era tudo pró-nazista. E se não fosse aqueles poucos bravos resistentes, a França teria passado uma vergonha dos diabos. Não é isso? E se não fosse o general de Gaulle criar o seu exército no exterior, em Londres, para participar minoritariamente, é claro, da invasão, né, ser empreendida pelas tropas americanas e inglesas, então o vexame teria sido definitivo, tá certo? Mesmo assim, os franceses só participaram da invasão como auxiliares dos americanos e ingleses, porque eles tinham poucos soldados. Então o que você tem para eles? Falar, olha, esses franceses são todos os traidores, eram tudo nazistas na época, tá certo? E depois da guerra, como os nazistas perderam, eles fizeram limparam a sua história retroativamente e ficam glorificando a resistência, mas na resistência tinha o quê? Meia dúzia de pessoas. Isto é a ideia que passa até hoje, né? Todo mundo pensa que é assim. Só que, veja, aonde surgiu a ideia, quer dizer, da resistência? Foi entre os adeptos do Marechal Pétain, não entre os comunistas. Você não pode esquecer que na época que os alemães invadiram a França, a União Soviética era aliada dos alemães, né? E qual era o grande temor dos franceses? O temor é o seguinte: se os comunistas tomarem a Espanha, que fica aqui do lado, daí nós estamos ferrados mesmo, porque daí nós vamos estar exprimidos entre dois lados, daí já nunca mais se livra dos alemães. Por quê? Porque a União Soviética estava dando assistência econômica e militar para os alemães. Os tanques alemães que invadiram a França eram movidos com gasolina soviética. Se não fosse isso, eles não poderiam ter invadido a França, né? E todo francês sabia disso, e todo mundo tinha medo de que uma revolução comunista no país vizinho da Espanha colocaria a França na mesma posição da Polônia, de ter sido invadida pelos alemães por um lado e pelos russos pelo outro. Então esse era o grande temor, tá certo? E isso quer dizer que quando veio a revolução do general Franco contra o governo republicano, que era pró-comunista, os franceses acharam ótimo. Esse Franco está nos livrando dos comunistas, portanto está nos livrando do principal aliado do Hitler, que está ocupando o nosso país. Dá para entender? O raciocínio é muito simples, né? E daí acontece outra coisa. Este é um fato que ninguém gosta de mencionar, né? Você sabe que, evidentemente, quando os alemães se instalaram na França, começa ali a mesma perseguição contra os judeus que tinha tido na Alemanha. Não com a mesma intensidade, mas teve. Hoje mesmo eu estava lendo, né, o filósofo Jean Wahl teve que fugir para os Estados Unidos. O grande historiador Marc Bloch, né, que escreveu o livro Os Reis Taumaturgos, né, clássico da historiografia medieval, foi fuzilado num campo de concentração, e assim por diante, muitos outros. Acontece que na França essas coisas estavam acontecendo sob um pano de fundo histórico que vinha desde o começo do século, com o famoso caso Dreyfus. Todo mundo sabe que o Dreyfus era um capitão do exército que foi acusado de ser espião alemão na Primeira Guerra, tá certo? A suspeita sobre o capitão Dreyfus se espalhou para cima de todos os judeus. Então, como é que os franceses viam os judeus? Esses caras são alemães, né? O judeu não fala Yiddish em casa? Yiddish é alemão. Então, o preconceito anti-judaico na França era a mesma coisa que o preconceito anti-alemão na Primeira Guerra, né? E acontece que quando o capitão Dreyfus foi expulso do exército, foi desonrado, foi para a cadeia, tá certo?
E outras investigações demonstraram que não tinha sido ele, que tinha sido um outro cara, um tal de Esterházy, de família húngara, né? Não sei se judeu ou não, mas era outro cara, né? Mas diz que o exército francês tinha falsificado certos papéis para incriminar o capitão Dreyfus. Então formou-se ali uma briga. Quer dizer, ontem o pessoal da direita estava defendendo a honra das Forças Armadas e, portanto, a honra da nação, e o pessoal da esquerda estava defendendo o princípio da justiça para aquele indivíduo. Então formou a luta entre os Dreyfusards e os anti-Dreyfusards, né? Entre os adeptos do capitão Dreyfus, que ficou mais famoso, foi Émile Zola, com o livro J'accuse, Eu Acuso, tá certo? É um clássico da retórica política que até hoje o pessoal lê, né? E do outro lado, você tinha os defensores do exército, especialmente a corrente monarquista, tá certo? Que era contra o regime republicano vigente, mas a favor das Forças Armadas, chefiada especialmente por essa corrente chefiada especialmente por um indivíduo chamado Charles Maurras, né? Escrevia M-A-U-R-R-A-S. Então, pela visão atual, era o seguinte: aqueles caras todos que ficaram do lado do exército francês eram tudo fascistas. E, portanto, eles todos apoiaram a Alemanha, tá certo? E foram todos traidores da França. E o outro lado, que era a esquerda, republicana e comunista, foi aqui que criou a resistência. Mas a história não é nada disso, né? É exatamente o contrário disso. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra, a tendência geral dos republicanos e comunistas era o pacifismo. E eles, baseados no ódio acumulado às Forças Armadas, estavam fazendo o possível para debilitar as Forças Armadas. Então, cortando o orçamento militar, impedindo que comprasse novas armas, impedindo a renovação do arsenal, etc, etc. Então, estavam estrangulando as Forças Armadas francesas. Enquanto isso, o pessoal da direita, encabeçado por Charles Maurras, dizia o contrário. Nós temos que fortalecer as nossas Forças Armadas, por quê? Porque o Hitler vai nos invadir. Né? Isso ele dizia já em 1934, veja você. Né? Olha o que ele dizia, em 1934. Repito, não há maior perigo do que o hitlerismo e o sovietismo. Os dois iguais. E esses iguais são feitos para se entender. O mapa o confirma, o futuro o confirmará, como de fato confirmou. Então, ou seja, quando o Hitler invadiu a Alemanha, invadiu a França, o exército francês estava em tal desvantagem bélica e tecnológica que os alemães tomaram aquilo em uma semana. Foi a coisa mais fácil do mundo. Então, o Maurras sabia que isso ia acontecer. Então a direita francesa, especialmente a direita monarquista, clamou durante anos por uma resistência ao poder nazista que estava subindo. Né? Agora, enquanto isso, olha, por isso que eu digo que judeu é espertalhão que domina o mundo, eu digo, vocês estão maluco. Né? A maior especialidade do judeu é se ferrar. Isso eles fazem. Só pararam de fazer depois que criaram o Estado de Israel, daí ficaram espertos, né? Mas antes, se você pensar bem, quem que o judeu apoiava desde o caso do capitão Dreyfus? A esquerda republicana. Portanto, pacifista. Portanto, desarmamentista. É? Daí os alemães entram, o exército francês não consegue reagir, os alemães tomam o poder, criam lá um governo títere e o governo títere começa a perseguir os judeus. É? Agora, fosse explicar para um judeu nos anos 30, falar, olha, é melhor você apoiar a direita monarquista porque ela quer nos armar para impedir que o Hitler invada, etc, etc. Eles simplesmente não iam entender. Né? Veja, eles estavam tão longe de entender o que estava se passando que quando o general de Gaulle foge para a Inglaterra e começa lá a montar
um exército de ocupação para atuar junto com as tropas inglesas. O que se diz dele na França? Todo mundo diz, ele é apenas um agente britânico. Sabe quem disse isso? Raymond Aron, um dos maiores intelectuais franceses de todos os tempos, e aliás, judeu. Não vamos seguir esse cara porque ele é apenas um agente britânico. Pior, quando a Alemanha invadiu a França, a maior parte da marinha francesa estava estacionada na Argélia, porto de Merzelkeber. E os ingleses, com medo de que os alemães se apossassem da frota francesa e a usassem contra a Inglaterra, foram lá e bombardearam a frota francesa, mataram 1.300 soldados franceses no Pearl Harbor da França. Só que quem fez não foi o alemão, foi o inglês. Resultado, milhares de franceses que estavam loucos para sair da França e ir para a Inglaterra e se alistar no exército de Gaulle, desistiram, falaram, não quero mais conversa com esse cara porque os ingleses nos sacanearam. Isso foi uma traição. Estão entendendo como é a sutileza do negócio? Eu estou lendo aqui a biografia do Pierre Boutin, que é um excelente escritor maravilhoso, né, que foi um discípulo do Charles Maurras, e ele mesmo foi um desses. A hora que os caras bombardearam lá Merzelkeber, falou, não vou mais para a Inglaterra, não quero saber de conversa com esse cara. A ideia de que o de Gaulle era apenas um agente britânico e, portanto, um virtual inimigo da França, persistiu até depois que os americanos invadiram a França colonial, a França muçulmana. Enquanto isso, o pessoal ligado à direita francesa, monarquista, foram tudo para o Marrocos e para a Argélia, numa trama de desarmar as defesas alemãs, de modo que quando os americanos chegassem não houvesse resistência. Era nisso que eles estavam ocupados. Nessa época os comunistas ainda eram aliados dos nazistas. E eles levaram essa operação. Essa operação foi tão bem sucedida que quando houve a invasão americana, sabe quantas pessoas morreram? 13. Os americanos ocuparam um país inteiro, só morreram 13 pessoas. Ou seja, as defesas alemãs já estavam totalmente desmanteladas, todo o serviço de inteligência já bagunçado, ninguém entendia mais nada. Tá? Isso foi obra do quê? Da extrema direita francesa atuando no Marrocos, na Argélia. Sim, não, a Segunda Guerra já tinha começado, depois da invasão da França. Então, muitos ali tinham a esperança de que o governo do Marechal Pétain, não pode esquecer que o Marechal Pétain foi o maior herói de guerra francês na Primeira Guerra. Então era um homem cujo patriotismo estava acima de qualquer suspeita. E ele aceitou criar ali um governo provisório, relativamente submetido aos alemães, mas num território independente. E muita gente apostava nele como o chefe da resistência, que era evidentemente a coisa mais prática a fazer. Nós temos um governo ainda, o governo acabou, tá certo? Então nós podemos montar uma reação aos alemães a partir do governo. Bom, acontece que muitos camaradas desistiram disso. A maior parte dos seguidores do Charles Maurras desistiram, mesmo porque eles não confiavam na República, eles não queriam a República, eles queriam a volta da monarquia. E a história desse Charles Maurras é uma verdadeira tragédia, porque era um escritor maravilhoso, de primeiríssima ordem, e um inspirador de todo o movimento monarquista francês, monarquista e, portanto, católico, embora ele pessoalmente não fosse um católico, ex-professo pelo menos. Ele era a favor da Igreja Católica, mas nunca se declarou um católico, só o fez no fim da vida. Então, vamos dizer, era a maior força pró-católica que existia na França. Quer dizer, a Action Française, que era o movimento que ele fundou, era enormemente poderoso. Vamos dizer, acho que um terço da França, pelo menos, estava perfeitamente aliada com ele.